Também quero colocar agora, Pai Celestial, este momento, Senhor Jesus Cristo, que já começou sublime, através dos louvores. Senhor Jesus, que fala, Pai amado, aos nossos corações e que possa chegar até a Ti também. Da mesma maneira, Pai amado, tira agora, Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai amado, todo o nosso cansaço, toda apatia, toda distração, tudo aquilo que é contrário à Sua soberana palavra, para que ela seja guardada em nossos corações e nós possamos ser, Senhor Jesus Cristo, agraciados por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas esta noite, em nome de Jesus. Amém? Aproveitando que você está em pé, abra comigo a palavra do Senhor. No livro na carta aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Todos acharam? Amém? Acompanhem comigo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade, ou segundo a sua boa vontade. Amém? Você pode se assentar. Você pode deixar aqui o versículo 12, faz favor. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Em algumas outras traduções, neste versículo, fala aqui de desenvolver a vossa salvação. Desenvolver a vossa salvação. Ali no lugar de efetuar, algumas traduções trazem desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação até o dia de Cristo. É sobre isso que eu gostaria de falar essa noite, né? Desenvolver a nossa salvação até o dia de Cristo. Inclusive, é o que Paulo fala à igreja de Filipe, né? Se nós continuarmos lendo aqui o versículo 14, ele diz: fazei todas estas coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Então, o que Deus está nos pedindo? Qual é a determinação que Paulo passa aos Filipenses e hoje a nós, a igreja de Itapeva, de que nós temos que desenvolver a nossa salvação até o dia de Cristo? Foi exatamente isso que a pastora Silvia nos falou quando ela abriu o culto, né? Na carta agora aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 13 e 14. Então, a mesma condição da continuidade, de nós estarmos sempre nos preparando, um ato contínuo, desenvolver, sempre, constantemente. E eu fui ver, né, naquela Bíblia que eu já falei para vocês, Oliver Tree, que traz a etimologia da palavra, o significado do grego, do hebraico ou do aramaico, no Novo Testamento do grego. Esta palavra desenvolver, ela significa katergazonai, Jesus, né? Esse é o nome de desenvolver, katergazonai,
Jesus, um nome muito diferente, que não é do nosso costume. E o que significa katergazonai? Significa o seguinte, meus irmãos: realizar, executar, conquistar, resolver. Olha que interessante isso. Fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. Fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. Produzir, modelar. Agora, eu gostei dessa definição de katergazonai, que significa também tornar alguém próprio para algo. Katergazonai, tornar alguém próprio para algo. Tornar o que próprio para algo? Tornar-nos apropriado para a salvação. É exatamente isso que diz o versículo quando ele fala: efetuai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então ele está dizendo que nós temos que constantemente estarmos nos preparando, tornar-nos próprio para algo. Que algo é esse? A salvação. E quando eu estava estudando essa... Nós temos uns mosquitinhos aqui taxiando aqui o aeroporto, rapaz do céu. Fica voando aqui. Vocês não estão enxergando aí, né? Mas eu tô. Nossa, que coisa chata, né? É o aeroporto aqui, né? Mas ninguém tem nada a ver com isso. Deixa eles que deitem aqui. Tomara que eles se assentem logo, né? E não me atrapalhem. Mas eu estava lendo a palavra do Senhor e aprendi com Cornélio alguns exemplos da vida dele para nós nos tornarmos esse katergazonai. Qual foi o katergazonai de Cornélio em Atos dos Apóstolos que nós podemos aprender com ele para nós constantemente desenvolvermos a nossa salvação, que nós também chamamos de santificação, um ato contínuo. Constantemente nós temos que estar nos preparando. Não é o fato de simplesmente, meus irmãos, nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, sermos batizados, descermos as águas como um sinal de obediência e falando à sociedade a qual nós vimos que nós estamos matando o velho homem, nascendo como uma nova criatura, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, mas é darmos continuidade, demonstrando na nossa vivência, no nosso convívio, na nossa convivência com os demais irmãos, a nossa salvação, o nosso testemunho de vida, o nosso exemplo constante, porque as pessoas estão vendo como nós vivemos. E a coisa mais horrível é nós falarmos alguma coisa e praticarmos outra. Porque as pessoas não são bobas. Nós podemos enganar até um ponto, mas isso não vai perdurar. Nós temos que demonstrar a nossa salvação pelo nosso bom testemunho. Aí sim as pessoas também irão querer ser cristãos, buscar a esse Deus que nós cremos pelo nosso bom testemunho. Além do que nós mesmos estaremos sendo galardoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso e caminhando para a salvação, que é o propósito final do nosso Senhor. Então, para nós entendermos esses exemplos, abram comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que fala sobre a visão de Cornélio, um centurião, né? Um centurião romano, um homem que cuidava de uma tropa de 100 homens, comumente 80, que poderia variar de 60 até 100 homens, né? Que tinha um domínio militar, coordenava um território romano, né? Que naquele tempo estava sobre o domínio de Roma, mesmo em Israel. Era aquele homem que colocava as ordens e ditava as regras segundo Roma lhe pediu. Então diz assim, Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 1. Havia em Cesareia
um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fitando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: O que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Aqui nós conhecemos a história, né? Que estava vivendo naquele tempo Pedro na casa de Simão, o curtidor, né? Pedro também chama Simão Pedro. E viviam em Jope. Jope é uma cidade que está na metrópole de Tel Aviv, né? Ao sul de Tel Aviv. Jope, distância de mais ou menos 60, 62 quilômetros de Cesareia, que está ao norte de Jerusalém. Lembro em teologia, da geografia bíblica, né? Então, havia uma distância ali. E Pedro, nós sabemos também da história aqui em Atos dos Apóstolos, quando desse evento, quando o anjo aparece para o centurião, quando ele aparece a Cornélio, Pedro também tem uma visão. Cornélio tem uma visão lá em Cesareia, de um anjo falando com ele, que Deus enviaria a ele Pedro para falar da palavra do Senhor. E Pedro, nesse mesmo momento, algum tempo depois, não sei precisar, ele sente fome, se você ler ali, diz a palavra, e ele vai preparar a sua refeição. E de súbito, diz a palavra, ele é tomado, né? E ele tem uma visão, em que vinha um vaso do céu, um pote do céu, e um lençol, e sobre esse lençol, todos os tipos de animais, quadrúpedes, e répteis e aves, e Deus manda para que ele matasse e comesse, e todos nós sabemos, ele fala: quem sou eu, Deus, para comer aquilo que é impuro e imundo? E Deus fala assim: quem é você para dizer o que é imundo? E por 3 vezes essa visão aparece a ele, e ele então fica pensando naquela visão. Quando ele está pensando naquela visão, bate a porta, aqueles 3 homens que Cornélio havia mandado, 2 de seus servos e um de seus soldados, para que fosse chamar a Pedro, na casa de Simão Pedro, o curtidor, que viviam naquela praia, né, em Jope, perto de Tel Aviv. Então, Pedro também é avisado por Deus que algumas pessoas iriam chamá-lo. Ele então atende aquelas pessoas. Eles explicam a visão que Cornélio teve, e depois disso eles posam ali com Simão Pedro, e no outro dia eles vão para Cesareia, distante 60 quilômetros, caminhando, não sei se de burro, de cavalo, de avião, de BMW, acho que foi a pé mesmo, né? E chegam até lá, e então Pedro ministra da palavra do Deus Todo-Poderoso, e ali ele tem um entendimento que Deus, né, chama não só os judeus, mas também os gentios para a bênção do Deus Todo-Poderoso. E quando ele ministra a palavra do Senhor, aqueles que recebiam a palavra foram batizados pelo Espírito Santo. E aí Paulo, se você ler aqui mais à frente, no final do capítulo 10, no versículo 47, ele diz: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com ele por alguns dias. E assim foi ministrada a palavra do Senhor, né, àquelas pessoas. E Cornélio e sua casa se convertem e são batizados no nome do Senhor Jesus.
Mas esta é a história que envolveu todo esse fato. O que eu gostaria de falar era sobre o katergazonai, né? Sobre o desenvolver da nossa salvação que aconteceu com Cornélio. E é um exemplo para as nossas vidas. Cornélio, um centurião, não um israelita, um soldado romano, um gentio que recebe ao Deus Todo-Poderoso. Recebe uma visão, porque as suas orações e as suas esmolas, o seu bom testemunho, tinham chegado no trono da glória. Deus tinha ouvido. Então, nós temos que aprender com ele, porque hoje, meus irmãos, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Um memorial, que diz lá em 1 Coríntios, né, capítulo 11, no versículo 26, o seguinte: pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aqui tem um porém, até que ele venha. É hoje. Hoje nós estamos fazendo isso, até que ele venha, e assim faremos até que ele venha. Ou venha nos ares e nos arrebate, ou nós iremos para ele, né? Ele nos arrebate e algum de nós, né, possamos morrer. Chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo, e vamos ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, nesse período nós temos que estar desenvolvendo a nossa salvação. Agora olha que interessante, como era esse Cornélio. Acompanhe comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Primeiro exemplo de Cornélio como um bom desenvolvedor da sua salvação. E assim nós também temos que o ser até o dia do Senhor. Não podemos desistir. Eu sempre falo aqui que o importante não é começar bem, mas é terminar bem. Começar bem nós começamos, né? Nós estamos aí na iminência de um novo ano. Aí vem todas aquelas ênfases, né? Não, agora nós vamos começar um jejum. Agora eu vou começar um regime. Agora eu vou começar a leitura da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Agora eu irei todas as quintas-feiras na oração. Agora eu vou às 6 horas da manhã. A pastora disse amém lá no fundo, né? Agora eu vou... agora eu irei 6 horas da manhã orar, interceder pelos meus irmãos. Aleluia. Amém, igreja? Solta um Pentecoste aí. Aleluia. Um aleluia meio forçado, né? Mas, meu irmão, é até a vinda do Senhor Jesus. Nós temos que estar executando a nossa salvação. Contínuo. Fazendo isto de bom grado. E como que nós fazemos isso? Qual é o katergazonai da nossa vida? Como nós realizamos isso? Primeiro ponto. Vamos aprender com Cornélio. Diz o seguinte: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Primeiro ponto, olha aí. Piedoso. Piedade. Piedoso. Um homem que tinha piedade, né? Abram comigo em Salmos 4. Salmos 4, versículo 3. Diz assim: sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Aquele que é o quê? O que é piedoso? Bondoso, cumpridor da palavra, generoso. Meus irmãos, primeira coisa que nós temos que entender no propósito da continuidade da nossa salvação, nós temos que ser piedosos, nós temos que ser bondosos uns para com os outros. Até agora tem gente que tem vontade de matar uns, né? E às vezes tem pessoas que pedem oração, pastor, preciso de uma oração aí, ó, Senhor Deus, seguinte, ó, segure eu, senão eu vou matar fulano. Eu não vou segurar não, né? Não, me segure, que é aquelas crianças, né? Me segure, vai atrás do amigo, me segure. E o cara é maior que ele fica empurrando os amigos na frente, né? Me segure que eu vou lá. E já está correndo do outro lado. Eu não vou segurar ninguém, meu irmão.
Porque se assim o fizer e a sua vontade permanecer de querer matar um outro, quero dizer algo para você, sim, de alto e bom tom. É inferno, não tem outro jeito, né? Porque aquele que diz raca, aquele que fala tolo ao seu irmão, já é réu de sinédrio. Então, tire do seu coração toda amargura, toda ira, toda raiva, toda revolta, toda angústia. Porque senão, meu irmão, é abraço com o caramunhão. Não adianta. Não adianta ira, né? Não tem outro jeito de falar. Ai, né, coitadinho, tem ação. Não, meu irmão, não adianta. Piedade, bondade, domínio próprio, mansidão, né? Frutos do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando nós entendemos esse propósito, nós viveremos em piedade um para com os outros. É isso que Deus quer e almeja de nós. Amém, igreja? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, tira do nosso meio, Pai amado, tira do nosso coração. Nós te pedimos esta noite, Pai amado, tudo aquilo, Senhor Jesus, que é contrário à tua soberana vontade, porque está dizendo em tua palavra, Pai amado, que o Senhor quer para si, que o Senhor busca para si aqueles que são piedosos, aqueles que clamam a ti. No Salmo, Pai amado, versículo 3, ele diz: sabei que o Senhor separou para si o que é piedoso. Pai amado, nós queremos estar junto de ti, nós te pedimos nessa noite, tira do nosso coração, Pai amado, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Senhor Jesus, toda raiva, toda amargura, toda dor do nosso coração, ajuda-nos, Pai amado, a liberarmos perdão, a decidirmos, Senhor Jesus, por perdoar, porque nós sabemos que o perdão é uma decisão e não um sentimento. Ajuda-nos, Pai amado, a sermos dignos, Senhor Jesus Cristo, de podermos tomar a ceia do Senhor dignamente e sermos chamados, aqueles escolhidos que o Senhor separou em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Doeu? A oração não dói, né? Mas ir pedir perdão, passar por cima do orgulho, né? Encarar a pessoa, isso às vezes muito dói. Mas nós temos que buscar isso. Nós temos que nos separar. Nós temos que buscar isso. Deixa eu fazer um parêntese. Se alguém fez mal a ti, como diz a palavra, meu irmão, vai você e pede perdão a ele. Não espere. Não, mas fui eu que... Opa, tem uns ali que deu uma cutucada uma na outra ali, né? As irmãs ali, viu? Aí, ó. Olha o pastor falando lá. Escuta lá. Qual quebrou a costela da irmã ali? Pá! Olha lá. Mas é assim. Se tem alguma coisa contra você, vai você lá e pede perdão. Também não é fácil. Mas nós temos que fazer, né? Pense em alguém aí agora que você precisa perdoar. Pense. Libere perdão. Nós vamos cear daqui a pouco. Você já pensou que você, né, quer ser digno disso? Conseguiu? Aleluia. Glória a Deus. Depois você dá um beijo na pessoa, abraça ela. Se ela estiver aqui, se não tiver, faz outro dia. Olha a segunda coisa. Exemplo de Cornélio. Piedoso e temente a Deus. Temer ao Deus Todo-Poderoso. Inclusive, no Salmo 40 nós temos que temer e ter temor, né? Temer a Deus. Hoje em dia as pessoas não temem mais a Deus. Estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Abra lá comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, versículo 14. Quem quer ser bem-aventurado aí? Amém? Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Meus irmãos, temer a Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Crente é o cara mais coração mole que existe na face da terra. É por isso que Deus falou, né? Se te dão um tapa no lado direito, oferece a outra face. Né? É temer a Deus.
é reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ter medo de pecar, mas o nosso coração tem que estar temente ao Deus Todo-Poderoso. Buscar esse Deus. Por quê? Porque ele será um homem bem-aventurado. Agora, meus irmãos, pense bem. Cornélio era um homem gentil, que adorava a Deus Todo-Poderoso. E Pedro, por exemplo, estava cheio de si lá, quando ele teve a visão dos bichos, né, sobre o lençol. Aquela santidade, como muitos crentes. Vem na igreja, muda teu tom de voz para orar. Aleluia. Quero entrar agora na sua presença, o Senhor, né? Para quê, meu irmão? Se depois sai detonando aí o próprio irmão, brigando com o irmão em Cristo. Quem somos nós em Cristo Jesus? Qual é o testemunho que nós estamos dando? Como estamos vivendo em Cristo Jesus? Nós estamos tendo temor? Esse Cornélio está nos ensinando a sermos dessa maneira. Terceiro, diz assim, versículo 2: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele era temente a Deus com toda a sua casa. Qual que é um outro exemplo, uma outra característica do katergazonai, né? Do desenvolvimento para a salvação desse homem chamado Cornélio, um centurião? Meus irmãos, ele era um pai exemplar, ele era um marido exemplar, ele era um chefe da sua casa exemplar. Ele conduzia a sua casa, porque diz que ele era piedoso e ele era temente a Deus com toda a sua casa. E se toda a sua casa também era piedosa e também era temente a Deus, é porque ele sabia conduzir de uma maneira correta. Meus irmãos, se nós falamos que somos crentes, no entanto, dentro da nossa casa, nós não damos exemplo para os nossos filhos, será que eles serão tementes a Deus? Será que eles terão esse desenvolvimento para a salvação? Na igreja, nós somos uma coisa, dentro de casa nós somos outra. Os nossos filhos conhecem quem nós somos. A nossa esposa conhece quem nós verdadeiramente somos. E será que nós estamos dando bom testemunho? Será que dentro de casa nós falamos bonito, igual os crentes falam? Cheio dos jargões crenteis, em casa cheio de palavras torpes? Xinga os filhos, a esposa, tem chilique, grita, fala palavrão. Tem crente que fala palavrão. Tudo que nós falarmos, nós vamos dar conta para Deus lá no céu. Então nós temos que refletir, parar. Um homem que não era nem cristão ainda, dá-nos um exemplo. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele falou: pastor, eu tenho um amigo que eu tenho convidado ele muito para vir na igreja, mas ele não vem na igreja. Eu falei: ore. Mas pastor, ele só falta ser crente, porque pense num cara joia. Ele não é crente, mas ele é crente. Ele é mais crente que todos os crentes que tem na igreja. E eu acredito, porque a própria palavra está dizendo aqui, um exemplo que nós estamos lendo, estamos querendo aprender com ele, Cornélio. E quantos não têm de exemplo? E nós que deveríamos dar exemplo, não estamos conseguindo dar exemplo. Misericórdia. Não quero me colocar nisso, espero que nem vocês queiram, amém? Porque nós temos que ser exemplo. E diz a palavra, piedoso. Agora, abra lá em Efésios, que também nos ensina, capítulo 5, os deveres rebobinar a fita aqui, os deveres domésticos, né? Falando sobre tanto os deveres das mulheres, quanto os deveres dos maridos. Vou me atentar aqui ao dever do marido, depois você leia o das mulheres, porque nós estamos falando de Cornélio, um homem que era piedoso, temente a Deus, um centurião, um pai exemplar, um marido exemplar. Olha o que diz do versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí,
Agora veio da mulherada cutucar a costela dos maridos. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você tem que me amar, você tem que me amar. Né? Igual aquele... como é que chama aquele... Já faz tempo que passou, né? Tô meio atrasado. O dinossaurinho lá, vocês têm que me amar. É bonito, né? O baby, quando nós falamos de uma parte. Olha o que diz o capítulo 6. O versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Essa o Marlinhos com a Ana sabem de cor lá em casa, né? Volta e meia, não irritai os vossos filhos, né? Quando dá uns trecos lá, né? Lá que tem que corrigir eles, não irritai vossos filhos, né? Mas honrai o seu pai e sua mãe, né? Para ter longos dias sobre a face da terra. Tudo tem o seu lado. Agora, meus irmãos, se nós queremos estar em contínuo desenvolvimento para a salvação, a piedade tem que fazer parte do nosso caminhar. Nós temos que ser tementes a Deus. Nós temos que dar exemplo. Nós não podemos ser aqueles pais. Ô filho, vai para a igreja, vai para a igreja. Vai para a igreja, rapaz, vai orar lá. Mas você não vem. Vai com a tua mãe lá. Vai lá com a tua mãe orar. Vai lá, guri. Vai lá, menina. Vai orar lá. O pai vai ficar aqui. Ore, e ore pro pai, viu? Jesus, amado. Né? Você faz bem assim. Você chega bem na porta. Fala assim, eu não vou orar nada. Fecha e sai correndo. Depois na volta você apanha dele. Mas fale para ele, né? Que folga é essa? Você que tem que dar exemplo. Meus irmãos, Jesus chamou quem? Os apóstolos. Jesus não tinha nada contra as mulheres. Por sinal, Dorcas, várias mulheres ajudavam no ministério de Jesus. Ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. A mulherada estava sempre com Jesus. Mas ele chamou os homens, porque são os homens que têm que orar. Muito me entristece às vezes quando nós chegamos aqui quinta-feira ou 6 horas da manhã, e eu fico contando as mulheradas. E os homens são metade delas. Cadê os homens? Aqueles que têm que dar exemplo. Porque eu sou macho, levanto cedo para trabalhar. Levanta nada, não vem orar. Não bota o joelho no chão. Aí não sabe por que determinados tipos de coisas acontecem em sua casa. Homem é o sacerdote do lar, e se ele é o sacerdote, é ele que tem que tomar o primeiro lugar. Jovens, vocês querem casar com uma mulher bem abençoada, uma mulher de Deus? Dê exemplo. Ela vai querer casar só com o engraçadinho, o risonho, ou quer casar com um homem de Deus que ora, que lê a Bíblia, que está ali, ela está olhando. De repente ele fala assim, não, esse caboclo aí só fala, não ora, não faz nada. Chega atrasado. Exemplo, meu irmão. Olha, Cornélio, ele era um pai exemplar, um marido exemplar. As pessoas viam isso nele. 10:2. Volte lá comigo, para mim terminar logo. O pastor falou que eu tinha 20 minutos só hoje. Então, continuando, já passou, né, bem? Versículo 2. Piedoso, temente a Deus com toda a sua família. Escuta isso. O qual fazia muitas esmolas ao povo. O que ele era? Generoso. Você é generoso, meu irmão? Você consegue dar? Você consegue doar as coisas? Ou você tem um quartinho no fundo da tua casa cheio de entulho? Nossa, a pastora, ela fica louca comigo de eu guardar muitas coisas aradas. Você guarda a cadeira com a perna quebrada? Você não usa aquele presente que você ganhou no casamento? Fica guardando copo de requeijão, cheio de copo de requeijão, aqueles copos bonitos, nunca usa. Tem cristaleira na tua... Essa é velha, tem cristaleira na tua casa lá, não usa nada. Tem um liquidificador louco de legal lá e bate o suco naquele velhinho e fica chacoalhando porque ele empasta tudo. Jesus amado. Guarda-roupa que você não usa. Fica lá guardando. Você tá gordo, né? Veste, fica o botãozinho esticando assim, ó. Sabe? Um umbigo supitando. Não, vou emagrecer. Faz 10 anos que você está querendo emagrecer, irmão. Dá essa coisa. Já passou da moda.
né? Guardando lá sapato. Jesus abençoa, meu irmão, você vai ser abençoado. Ele era um homem piedoso ao povo, a todos. Generoso também, ele dava. Tem uns crentes que só sabem pedir. Jesus amado, chega perto do outro e já fala assim: ai, eu tô sentindo de Deus você dar essa jaqueta tua para mim. Fala, não tô sentindo nada não, né? O cara sempre quer levar vantagem em alguma coisa. Faça o contrário, meu irmão. Doe, experimente isso, faça a experiência com Deus. O nosso Deus nos ensina isso, inclusive com referência aos dízimos e oferta. Fazei prova de mim. Se eu não vou abrir a janela do céu, não vou derramar bênção tal que sobre vós advenha maior abastança. Saiba doar, saiba ser generoso, né? Tem uns irmãos aí que não pode olhar o pastor. Olha para o pastor, primeira coisa que ele fala: ei, o pastor vai pagar para nós no lanche. Não sei quem que faz isso, né, Robinho? Hoje o pastor vai pagar um lanche. Eu vou pagar um dia, eu vou pagar. Seja generoso, meu irmão. Abençoe o próximo. Olha a festa das primícias. Eu acho engraçado a festa das primícias também, né? Quando nós vamos entregar, a festa das primícias é a coisa mais legal do mundo. Traz aquela coisa arada, é bênção. E quando a gente fala assim: faça uma fila aqui, tá. E todo mundo já começa, né? E já começa a pescocear assim para ver o que vai pegar. Quando o cara pega 1 quilo de feijão, ele já fala: não, por favor, passa na minha frente. Né? Ou chega para receber, fala: eu não queria aqui, eu queria aquele bolo lá. Meu irmão, saiba receber também. Seja generoso. Dê o seu melhor. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz que dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, pois com a mesma medida com que vós medirdes, vos medirão a vós também. Então qual é a medida que você tem medido para dar? É aquilo que você vai receber. Ai, eu faço aniversário, ninguém me dá nada. Mas também você também não dá nada, meu irmão. Nem parabéns. Você não está semeando. É a lei da semeadura, a generosidade, né? A pastora, ela não dá, ela pede mesmo. Né? Mas seja generoso, meu irmão. Olha, continuando. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 22, um pouquinho mais para frente. Depois de Pedro ter a visão, e depois daqueles homens servos de Cornélio e um de seus soldados que servia a ele, explicando a Pedro a visão de Cornélio, eles dizem o seguinte. Eu vou ler o 21. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estáis aqui? Versículo 22 do capítulo 10. Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chames à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Nós já vimos que ele era um homem temente a Deus, um homem justo, né? E ele diz o seguinte: que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Meus irmãos, ele era um homem conceituado. Isso é o que? É o katergazonai, é o desenvolvimento da nossa salvação. Você tem desenvolvido a sua salvação, meu irmão? Como que eu desenvolvo a minha salvação? Como que eu ando em santificação? Primeiro, sou piedoso. Segundo, temente a Deus. Terceiro, pai, marido exemplar dentro de casa, um homem segundo o coração de Deus, generoso. Quinto, conceituado. Você é bem conceituado no círculo ao qual você vive? As pessoas olham para você e falam: olha, ele não era um judeu, ele era um cidadão romano.
um centurião. E diz a palavra que ele era muito bem conceituado, dava bom testemunho junto aos judeus. Você dá bom testemunho onde você vive? Você dá bom testemunho no seu trabalho? Lá no seu trabalho você chega um dia e fala assim: queria fazer um devocional diário aqui com vocês. Eu ganhei um presente diário lá do pastor na igreja, e agora eu quero fazer de manhã aqui, antes de nós começarmos a trabalhar, todo dia uma oração aqui, entrega um presente diário para cada um, todo mundo tem, leva a Bíblia, ora com as pessoas. Daí de tarde, meu irmão, no trabalho, você xinga todo mundo, dá um péssimo testemunho, tira dinheiro do caixa, leva a sacolinha da empresa embora, o clipes, rouba, adultera fatos, mau testemunho. Ou você dá um bom testemunho público aonde você vai? O seu nome, meu irmão, é limpo, você é crente, bate no púlpito, paga as contas, está tudo certo, tudo arrumado na sua vida, pode orar com os outros, não tem rabo preso com Satanás, fica encapetado e fala: sai, cala a boca, né? Embora o diabo sempre fala: vou te matar, fedido. Sempre, volta e meia eu falo: meu Deus do céu, eu uso desodorante e tudo, vou orar, fedido. Não sei, eu acho que eu sou cheiroso, porque ele tem uma raiva, né? Xinga. Como você está? Você tem dado bom testemunho público, meu irmão? Aquele homem nem crente era, e as pessoas viam nele, seus servos, os seus subordinados, viam nele um homem de bom testemunho. Homem aqui, homem e mulher, você está dando esse bom testemunho? Aonde você vai, as pessoas olham para você e falam assim: esse cara aí pode confiar, vamos fazer um contrato, fique tranquilo, esse é do fio do bigode, pode fazer negócio com ele, que ele é certo, vai dar tudo certo. Esse homem era assim, ele dava bom testemunho público, ele falava a verdade. 3 João, um exemplo, falando assim, João escrevendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Qual é a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade do caminho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, quando falam de você, meu irmão, elas sabem que você segue a verdade. Elas estão entendendo que você está caminhando segundo Jesus. Que você, as pessoas olham e se alegram pelo teu bom testemunho de vida cristã. Aí sim, meu irmão, beleza. Mas nós estamos caminhando para o Ketargozanai, realizando, né, tornando alguém próprio para algo. Que algo é esse? A salvação. Esta que nós iremos celebrar daqui a pouco, até que eu venha. Então, até que Jesus venha, nós temos que estar assim. Agora, sabe o que tem acontecido com a crentaiada? Eles são os seus próprios deuses, fazem as suas próprias leis, têm as suas próprias religiões, seu próprio querer, não aceitam ser corrigidos. Vai corrigir o irmão, derruba o beiço, sai da igreja. Meu irmão, não é assim. Nós temos que estar desenvolvendo a nossa salvação. Olha aqui, 2 últimos itens que faz com que nós possamos aprender também com Cornélio. No mesmo capítulo 10, no versículo 30, diz assim: respondeu Cornélio, agora quando eles já estavam com ele em sua casa: há 4 dias estava eu em jejum. Quantos dias, meus irmãos? Aleluia. O cara não é crente, estava jejuando há 4 dias, aí anjo aparece. Ô pastor, eu nunca vi um anjo. Mas também, meu, na picanha dos homens você não vai ver anjo, você está ali
matando a carne. Matando a carne não, né? Fazendo jejuar 4 dias. Tem crente que jejua das 6 horas até meio-dia. O pastor fez um jejum de arrebentar. Levantei, não comi nada, só fui comer meio-dia. Estava quase tremendo já. Aí entreguei o jejum, comi, abri um outro jejum, fui até 6 horas da tarde. Daí, encerrei o jejum, comecei outro, fiz 3 jejuns em seguida. Parei de comer às 6 horas da tarde, só fui comer 6:30 da manhã do outro dia. Oi? 3 dias direto. 4 dias jejuando, meu irmão, o anjo vai aparecer. E nós temos nos santificados. Olha o que ele fala. E até esta hora estive orando em minha casa a hora 9. O que ele fazia? Orava. O cara não era crente, mas ele orava. Aí os crentes, cadê a Carol? Carol, o que nós iremos orar essa semana às 6 horas da manhã? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem quer as demais coisas, meus irmãos? Só alguns querem, mas amém, tudo bem. Tá na bênção. Aí os outros que não falaram amém, falam assim: Deus conhece o meu coração. Então vem às 6 horas da manhã, meu irmão. Vamos orar, vamos fazer a diferença. Meu irmão, quando nós orarmos, a coisa vai acontecer. Anjo vai aparecer. O mover do Espírito Santo se manifestará. Quando o quê? Nós estivermos orando e jejuando. Orando e jejuando. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. O Senhor Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, os apóstolos: certa casta de demônio só sai com jejum e oração. Porque eles não puderam com aqueles demônios. E eles depois perguntaram: mas por que não sai essa capetaiada? Sabe por quê? Porque certas castas de demônio só sai com jejum e oração. E aquele homem, meu irmão, ele era gentio, um centurião. E nós, os crentes, estamos orando? Estamos jejuando? Alguns pontos para nós recordarmos. A equipe de louvor pode subir, nós vamos cear. Primeiro ponto de Cornélio, que faz com que nós possamos aprender com ele o desenvolvimento da nossa salvação. Primeiro, ser piedosos. Segundo, tementes a Deus. Terceiro, pai, mãe, marido, esposa, exemplares. Namorado, exemplar. Vou fazer um parênteses aqui. Está namorando, meu irmão? Você é um exemplo no seu namoro? Ou é aquela agarração, né? Aqueles crentes. Viu, gente? Fogo é outra coisa, é fogo de Deus. Não é crente fogo, foguete, fogueteiro. Né? É outra coisa. Santidade no namoro. Amém, jovens? Amém? Acho que ninguém namora aqui, glória a Deus, né? Tudo santão, santona, né? Tem uns crentes que falam assim: vamos passear aí, vamos azarar. Você vai ser azarado no que dos infernos, vai azarar quem, mano? Né? A menininha, o pitelzinho, que você vai pitar com o capeta no inferno, seu. Larga a mão de ser sem vergonha, rapaz do céu. Que coisa horrorosa. Tem uns caras que tem umas coisas, né? Generosidade. Você é generoso? Tem entregue? Você é bem conceituado? As pessoas veem você um diferencial? As pessoas querem ser como você é? Você jejua? Você ora? Meu irmão, se assim nós estivermos fazendo, como o exemplo de Cornélio, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação até o dia de Cristo Jesus. E eu quero falar um negócio para você, um segredo, não conte para ninguém. Jesus vai voltar. Jesus está às portas, meu irmão. Jesus está próximo. Jesus está bem próximo. Esses dias, você quer ver a proximidade de Jesus? Eu não lembro, acho que foi semana passada, eu estava conversando com o Robinho. Ele chega: pastor, você conhece fulano de tal? Não me recordo da pessoa. Falou: pô, o pastor tem 50 anos. Morreu de infarto. É isso, né, Robinho?
Morreu de infarto. Ele estava conversando com as filhas dele para levar para a escola cedo. Estava conversando com as filhas dele. Aí de repente ele sai para esperar as filhas lá na frente do carro. As filhas só escutam um ai! E um infarto fulminante. Pronto. Foi chamado. Céu, meu irmão. Juízo. Aí você para e pensa, eu desenvolvi a minha salvação. Feche seus olhos. Vai ser assim, num abrir e piscar de olhos. Dá um susto na gente, né? Poderia ser uma batida de um carro. Poderia ser o suar de uma trombeta. Foi o sapato do pastor no palco de dança das meninas. Mas vai ser assim, num abrir e piscar de olhos. Quase escorreguei e caí sentado ali. Já pensou se eu caio sentado ali? Ia ser uma festa, não é verdade? Eu já caí várias vezes aqui, de tudo que é jeito. Já virei cambote. E você pode rir se eu cair, não tem problema não. Mas seja salvo. Você já pensou, quando eu falei para você, feche seus olhos, só o fato de você conseguir baixar a sua cabeça e baixar a pálpebra, pam, veio o barulho. Será que vai dar tempo? Será que nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Será que nós estamos caminhando para a nossa salvação? Sabe o que nós estamos fazendo hoje? Vai nos levar para viver a eternidade com Deus? Eu quero colocar uma interrogação na sua cabeça. Eu não quero causar um terror, eu quero causar muito terror. Porque nós temos que parar e pensar, como que nós estamos vivendo? Você pode até pensar, pastor, você não precisa fazer isso. Pregue bonito igual Hernandes Dias Lopes. Ou engraçado igual o pastor da peruca lá, esqueci o nome dele, Cláudio Duarte. Ou eloquente como Silas Malafaia, duro, profeta. Ou mestre como pastor Maurício ou pastor Luciano Subirá. Eu só sei de uma coisa, meu irmão. Eu quero que vocês sejam salvos. Vão para o céu. Morar com Deus. Ser transformados. Quando eu chegar lá no céu, um olhar para o outro e falar, valeu a pena. Olha aí, quanta gente. Tem de todas as igrejas aqui, olha que beleza. Tem presbiteriano, tem assembleiano, tem floquinho de Jesus, que é da bola de neve. Tem a Viviano, que é da Vive. Parece marciano, né? Mas tem. Por quê? Porque caminharam para a salvação. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Será que eu quebrei aqui? Não. Agora feche seus olhos, eu não vou pular. E nem vou fazer barulho. Nós vamos sim nos preparar para a ceia do Senhor. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós aprendemos com Cornélio, ela fala que nós temos que pedir perdão. Em 1 Coríntios 11, no versículo 27, ele diz, portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No versículo 28, ele fala, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. Agora é um momento em que nós vamos pedir perdão para o Senhor, para nós ficarmos purificados, limpos, e aí com grande alegria, meus irmãos, partilharmos da ceia do Senhor, esse momento memorável, esse momento que o Senhor Deus nos constituiu. Meu irmão, mas se você é batizado, congrega em uma igreja irmã nossa, que tem a mesma conduta de fé, já foi batizado por imersão, desceu as águas, peça perdão, meu irmão, não deixe de cear.
Agora é a oportunidade de nós nos consertarmos diante do Deus Todo-Poderoso, pedir perdão dos nossos pecados e falar: Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso da sua ajuda, porque tem determinadas coisas que eu não consigo fazer, Deus. O próprio Paulo falou: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porém o mal que eu não quero, esse constantemente tenho feito. Oh Deus, é tão difícil, nós escorregamos, nós erramos, mas nós queremos esta noite, Pai, nos entregarmos diante de Ti, para que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, com o Seu perdão, com a Sua infinita misericórdia, limparmos-nos, Deus Todo-Poderoso. Livra-nos, Pai amado, de todo o peso de culpa. Tira, Pai amado, tudo aquilo que não provém de Ti. Nós queremos ser, Senhor Jesus, lavados e remidos por esse Teu sangue precioso, que foi derramado naquela cruz por causa dos nossos pecados. O Senhor morreu para pagar o preço que nós não poderíamos ter pago, mas o Senhor ressuscitou, aleluia. O Senhor está vivo, Pai, e o Senhor, Pai, matou a morte, venceu a morte, Deus, e vem para nos resgatar, para nós possamos morar no céu contigo, viver, Senhor Jesus Cristo, a eternidade nos seus braços. Perdoa-nos, nós te pedimos, Pai, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você que já é batizado, como diz a palavra, eu quero convidar você a cear conosco. Mas hoje eu queria, enquanto eu consagro os pães, o suco de uva que nós iremos beber junto, eu gostaria que você, os homens com os homens e as mulheres com as mulheres, você fosse até alguém, 2, 3, orasse com eles, intercedesse para que Deus execute essa bênção do perdão. Ore, abençoe, faça a diferença. O grupo dos alemães ali que está conosco, né? Os alemães e os italianos ali, tem uns que chegou agora aí, acho que são missionários vindo do, né? Não fiquem com vocês não, procurem assim os da nossa igreja aí, né? Para compartilhar conosco, né? Esses alemãozinhos aí, tem uns africaninhos lá, não vai processar eu, né? Vamos orar. Procure seu irmão aí. Vamos interceder.